vai faltar ar em Brasília, já deve estar faltando ar em Brasília com a prisão do Queiroz. Doutor Sarrubo, é uma prisão realizada com o apoio do GAECO, mas é uma prisão que já imediatamente o sujeito é transferido para a Justiça do Rio de Janeiro. Bom dia e é um prazer falar com o senhor, o Procurador-Geral do Estado, com toda a competência, assumiu a condição de Procurador-Geral do Estado e o senhor sabe a admiração que eu tenho pelo senhor. Polícia que eu não gosto, gente do Ministério Público que eu não gosto, gente que eu não gosto, eu falo imediatamente, mas quem eu sempre admirei, eu faço questão de falar que admiro, porque as ações são completamente legalistas, né? Essa é uma ação legalista que tinha que ser cumprida, não interessa que envolva gente próxima do presidente, mas ela tem que ser cumprida e a lei ela é fria e tem que ser cumprida dessa maneira. E pronto, acabou. Missão dada é missão cumprida, como disse o Nico, o doutor Sarrubo. Muito bom dia, Datena. Grande prazer estar com você e com a sua audiência nesta manhã. De fato, hoje o GAECO, com o apoio aí do DOP, e cumprindo uma missão que nos foi passada pelo MP do Rio de Janeiro, nosso parceiro já em tantas outras ações conjuntas. Às vezes nós pedimos a eles lá no Rio alguma colaboração, desta feita foram eles que pediram para nós. Isso começa a acontecer há 1 mês e meio, quase 2 meses atrás, quando o MP do Rio pede que o nosso GAECO aqui em São Paulo pudesse aí monitorar uma residência onde supostamente estaria o Fabrício. Nós, então, estamos acompanhando, monitorando de forma, claro, muito discreta, através dos agentes, e uma vez constatada aí a possibilidade de localização do Fabrício, que estaria aí desaparecido há aproximadamente 1 ano, então recebemos um mandado de prisão expedido pela Justiça do Rio de Janeiro, a pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro, e acionamos o nosso querido delegado Oswaldo Nico, né, e a Polícia Civil, que como a militar tem sido parceiras muito boas para a nossa instituição, são instituições que nos ajudam muito, são os nossos braços operacionais, aí, nossos parceiros operacionais. A partir disso, efetuamos a prisão hoje cedo, pouco 6 horas da manhã, conseguimos sucesso nessa operação. Agora, a transferência para o Rio de Janeiro, a bola, evidentemente, é dos colegas do Rio de Janeiro, que estão, como sempre, de parabéns. O MP do Rio também é um MP muito forte, e a parceria de sempre entre todos os ministérios públicos, e notadamente entre o Ministério Público do Rio e de São Paulo, com o apoio da Polícia Civil. Olha, eu fui um dos ferrenhos defensores da permanência do Ministério Público quando tentaram, através do Congresso no Rio de Janeiro, retirar o Ministério Público de Investigações, não é? Eu fui um dos ferrenhos defensores do Ministério Público permanecer nas investigações de qualquer caso, porque, vamos dizer assim, que é uma garantia de qualidade, é uma grife. O Ministério Público tem independência, é um dos poucos que funcionam nesse país, é um dos poucos instamentos que nós temos jurídicos que funcionam nesse país. Eu sempre disse isso, não é de hoje, já há muito tempo eu digo isso, e fui visceralmente contra e fiz a minha campanha particular para que o Ministério Público fosse mantido nas investigações. Porque uma prisão desse tamanho, envolvendo um cara desse tamanho, que é ligado diretamente a um filho de um presidente da República, num momento onde as relações entre o judiciário, lá com brigas do Supremo, e o presidente da República é um momento muito difícil, é complicado você receber uma ordem para prender um cara desse e manter essa ordem em sigilo durante 1 mês, porque existe uma cadeia de comando para disparar, para startar a ação final para a prisão. Então, durante 1 mês, esse sujeito está sendo monitorado, esse Queiroz, que é amigo da família Bolsonaro, foi assessor do Flávio Bolsonaro, tem acusações de esquema de rachadinha no Rio de Janeiro e daí por diante, não é verdade? É difícil manter em sigilo uma prisão de um cara desse tamanho, não, doutor Sarrubo? Sem dúvida alguma, Datena. Os trabalhos são desenvolvidos aí no mais absoluto sigilo, não é?
Eu mesmo fui comunicado recentemente, e na verdade, um método que nós usamos aqui no Ministério Público de São Paulo, principalmente com os GAECos. Eu até brinco com os nossos colegas do GAECO e digo a eles: olha, eu não quero saber quem é, etc. E tal, porque se vazar, eu fico tranquilo que não fui eu. E, de fato, eu sou informado só na última hora mesmo, porque é óbvio que eles têm toda a liberdade para investigar quem quer que seja, essa é a nossa função constitucional, e eu sou avisado só em cima da hora, e é assim que tem que ser mesmo. O trabalho é deles, é dos promotores de justiça, que eu tenho, graças a Deus, muito orgulho, eu tenho um time muito bom de promotores de justiça, notadamente nos GAECos, que trabalham com muita discrição e com muita competência. Quando junto com essa parceria com as polícias, Polícia Militar, hoje no caso, na semana passada também com a Polícia Civil, com o DOP, com o NICO, realmente o trabalho sai redondinho, é um trabalho muito bom para a população, a gente fica contente. E assim que tem que ser, esperamos fazer dessa forma aí, sempre prestando serviços e combatendo a criminalidade, eu acho que isso é muito importante. Eu tenho a impressão que as autoridades máximas do Estado sabiam dessa prisão, não, doutor? Olha, eu mesmo soube recentemente, tá? Para ser bem sincero, eu fiquei sabendo na terça-feira, na verdade, fui comunicado e não contei nem aqui em casa, ninguém sabia, e eu acho que a gente mantém isso. Nesse tipo de operação, o segredo é a alma do negócio. A gente tem que ter profissionalismo, e não pode falar. Porque às vezes um comentário aqui, outro ali, isso acaba vazando e às vezes prejudica. E o que a gente quer é o sucesso da operação e que o Ministério Público do Rio consiga aí levar adiante essa investigação com o sucesso desejado para a sociedade. É hora, cada vez mais, sempre é hora de apurar esquemas, sempre é hora de apurar crime organizado, sempre é hora de apurar qualquer lesão ao erário e lesão à sociedade. Então, confio muito na ação do Ministério Público do Rio de Janeiro, tanto que quando vem para nós, olha, o Ministério Público do Rio pede, eu digo, façam o que for preciso, não sei do que se trata, e fiquei sabendo na terça, na verdade, aí não tinha jeito, quando começamos a operacionalizar isso em sigilo absoluto, nem aqui em casa, ou a minha família, nem minha família ficou sabendo. E é assim que tem que ser, viu? Ainda bem. Atena. Ainda bem. Aí quando acontece, sim, aí a equipe, claro, toda a equipe aí já aciona a imprensa, porque é importante, nosso trabalho, nós temos que prestar contas à sociedade, assim como a polícia e assim por diante. Então isso é fundamental. E assim a gente vai seguindo, procurando cumprir com o nosso trabalho. Olha, quando o caso é de prisão específica e o caso é lá no Rio de Janeiro, não houve nenhuma participação do GAECO nem da Polícia Civil de São Paulo, outra ação que não fosse da prisão. Ele não foi interrogado, não respondeu a nenhuma pergunta, ele se limitou a ser preso, ficar quieto e pronto, acabou. Não era nem ação por parte do MP e nem da polícia interrogar o sujeito aqui. Não. O nosso papel era só efetuar a prisão. Fizemos, evidentemente, o monitoramento, o MP de São Paulo, aí os agentes do GAECO monitoraram mais de um mês a residência, a partir daí, com o mandado de prisão, executamos, e agora o encaminhamento ao Rio de Janeiro e todas as formalidades oitivas e etc. e tal vão acontecer no Rio de Janeiro. O Ministério Público de São Paulo foi apenas um braço aí do Ministério Público do Rio de Janeiro, assim como a Polícia Civil, um trabalho de parceria, como sempre. Bom, o doutor Sarrubo, procurador-geral do Estado de São Paulo, mais uma prisão grande efetuada aqui em São Paulo de um cidadão que é importante no esquema de investigação, em que pese, obviamente, que ser ligado à família Bolsonaro, ao Flávio Bolsonaro, ex-assessor do filho do presidente da República, em que pese ser uma investigação grande, em que pese a situação do país política ser das piores, isso vai piorar um pouquinho mais, em que pese
todos esses detalhes. A lei é lei fria e ela tem que ser cumprida, a ordem é cumprida, não interessa quem é que seja o sujeito indicado a ser preso. Se há a determinação da prisão, ela tem que ser feita pelo RG, não pelo CPF, não pela posição social, seja amigo de quem for, seja quem for, o sujeito tem que ser preso. E foi isso que o Ministério Público de São Paulo realizou com o GAECO e obviamente, com a Polícia Civil, com o doutor Nico. O doutor Sarrubo, como sempre, desempenhando um grande trabalho já recentemente empossado como procurador do Estado. Quando foi empossado, eu já fiz os elogios ao governador de São Paulo, às autoridades de São Paulo, por ter escolhido o Sarrubo, que realmente é um cara independente, é um desses caras incorruptíveis e que a gente acredita pra caramba. Doutor Sarrubo, um forte abraço e parabéns pela prisão. Muito obrigado, Datena. Vamos juntos aí trabalhando, informando e realizando as ações necessárias à população do Estado de São Paulo e do Brasil como um todo. Esta é uma ação, insisto, do Ministério Público do Rio, com parceria aqui com as forças de São Paulo, Ministério Público de São Paulo e também Polícia Civil de São Paulo. Prazer estar com você, Datena, sempre à disposição. Sucesso a você e a toda a sua equipe aí na Bandeirantes. Bom dia com Deus e saúde ao senhor.